Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica. E dessa vez a crítica da trilogia O Protetor, então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, começar pela presença ilustre, né, que tem nesse filme. Ah, vocês pensaram que era participação especial aqui no canal? Não, não tem participação especial aqui no canal, pelo menos por enquanto. Enfim, mas o elenco deste filme, tanto um quanto dois quanto três, tem a ilustre presença de Denzel Washington, né? Denzel Washington. É isso mesmo. Denzel Washington, que é um dos, se não o melhor ator de Hollywood, um dos. Vamos botar um dos melhores atores de Hollywood. Não sei se é o melhor. Eu acho que eu não colocaria assim num patamar tão alto. Mas ele é um dos melhores. Convenhamos, ele é um dos melhores. E ele fez grande parte do seu sucesso com, né, a trilogia O Protetor. Claro que tem outros trabalhos dele e tudo mais. Mas O Protetor, assim, dentre todos os filmes o qual eu olhei dele, para mim é o grande destaque. Por quê? O Protetor, ele é, em termos leigos, um John Wick mais humanizado. E eu colocaria em pauta aqui que o Protetor, tanto 1 quanto 2 quanto 3, são melhores que John Wick. Pelo simples fato de ser mais humanizado. O que você quer dizer com mais humanizado? Quer dizer que eu tenho uma história. Tem uma história muito maior e muito mais grandiosa e muito mais humana e intimista do que John Wick poderia algum dia ter. John Wick, eu confesso, John Wick é muito bom, John Wick tem excelentes cenas de ação, só que muitas das perdas de sequências de ação se perde também a história. Em O Protetor, a gente tem cenas de ação nos momentos certos. As cenas de ação no momento certo dá a maturidade da história. Coisa diferente de John Wick. O que pra mim é uma ressalva de dizer que eu acho que o Protetor é muito mais constante e, sendo muito mais constante, obviamente tem-se uma história melhor, na minha concepção. Pelo menos é melhor que o John Wick. Continuando, por essa constância de tanto 1, quanto 2, quanto 3 serem excepcionais em seu trabalho, eu devo dizer que eu não sei escolher entre os 3 filmes do Protetor qual que é o melhor. Eu acho que eu colocaria o primeiro, pela essência, pela maturidade, por estar conhecendo o universo Protetor. E o segundo, ele tem toda aquela narrativa de vingança e que é muito boa pelo plot twist, que eu achei excepcional assim, a reviravolta e tudo mais. Creio que, né, também se vale ao ser muito bom. O Protetor 3 parece, ao primeiro olhar, ser inferior aos demais, porém os plot twists dos Protetores, tanto do 1 quanto do 2 quanto do 3, são maravilhosos e muito bem construídos, justamente por ter uma narrativa mais concisa, no sentido em de que o Robert McCall, o Protetor, ele se importa com as pessoas que estão ao seu redor. Ele não é aquele assassino com sede de matar. Ele é uma pessoa que sempre dá uma oportunidade para os vilões se redimirem, né? É sempre aquela ideia, ó, tô te dando uma chance aqui. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho moral e princípios, sabe? E essas coisas, assim, é o que caracteriza um personagem e a estrutura e a vibe do filme. E tanto no 1, quanto no 2, quanto no 3, tem isso muito bem estabelecido. E é muito importante também analisar que nem por conta de ser
um pouco mais história, narrativa, que se perde nas cenas de ação. Muito pelo contrário. As sequências de ação são tão boas quanto John Wick. Às vezes, em questões assim, mais sangrentas e tudo mais, são até melhores, porque dá uma visualização maior da cena. Ao contrário do que é John Wick. Em partes. Mama, Murilo, por que tu tá comparando toda hora o Protetor com John Wick? Porque tem muitas falácias sobre. E é inevitável comparar dois filmes do mesmo gênero, né? Pra mim, o Protetor continua tendo um estabelecimento próprio, continua tendo uma estrutura boa e espetacular, porque mesmo sendo, teoricamente, 3 histórias diferentes nos 3 filmes, as 3 histórias diferentes encaixam-se no desenvolvimento próprio do Robert Macau. Tanto na questão do flashback dele, da família dele anterior, da esposa dele, né, do passado, do Robert Macau, quanto no que ele está fazendo no presente, durante o filme. Isso é uma questão muito interessante e inteligente, porque tu não sabe verdadeiramente o que aconteceu no passado do Robert Macau. Mas isso não importa, porque o que ele está fazendo no presente e o que ele fez no passado, na verdade, impulsiona os acontecimentos no presente, mesmo tu não precisando, né, entender o que aconteceu de fato. Como assim, Murilo? É aquela história. O filme ele não precisa te explicar. O filme ele não precisa ter diálogos explicativos toda hora explicando o que aconteceu. A própria sensação de que tem algo no passado do Robert Macau que impulsionou ele para ter essas atitudes no presente já é o suficiente para nós compreendermos toda a essência de um personagem, toda a estrutura de uma caracterização, tanto estrutura de filme quanto nos mais diversos quesitos. Âmbito da atuação. A atuação, Denzel Washington dispensa apresentações. Ele literalmente está intrínseco e ligado ao papel do protetor, né, do Robert Macau. Aqui eu vou fazer uma ressalva muito importante no segundo filme, tá? A atuação do Pedro Pascal. Ele tem aquela vibe de que eu já sabia meio que do plot twist, justamente porque é um ator muito grande para um papel pequeno que ele tinha em O Protetor 2. Porém, mesmo com tal empenho de ser um ator grande, ele consegue repassar uma vibe não de vilanesco puro, mas de uma pessoa, de um ser humano que está quebrado por dentro e que teve tais atitudes extremas para se tornar propriamente o que é hoje. Então, assim, e isso eu falo em todos os vilões antagonistas da saga Protetor. Eles são bem construídos. Para mim, o melhor, com certeza, é o do segundo. O antagonista do segundo é 1000 vezes superior, que é o do Pedro Pascal, porque ele consegue fazer esse intermédio e ele tem um motivo bem estabelecido. Como todos os outros têm um motivo bem estabelecido. Mas aqui a questão não é estabelecimento, e sim sensação de ameaça. Sensação de ameaça. Nos 3, eles te dão essa sensação. Mas é que nem aquela história. Eles te dão uma sensação de ameaça, mas se tu for pesar numa balança, quem tem a maior sensação de ameaça é o Robert Macau, é o protagonista. O protagonista, se tu for olhar no ponto de vista do lado oposto, ele dá muito mais medo do que os vilões em si. Porque ele é tão imbatível, tão preparado, tão num altar de pilar de protagonista de filme de ação, que tu sabe em que, independentemente da situação, ele vai estar lá no final do dia, firme e forte, com os pés, as mãos, tudo intacto, como se nada tivesse acontecido.
E isso é uma questão de filme de ação. É uma questão de filme do gênero. Tu sabe que muitos dos filmes, os vilões vão errar os inúmeros tiros. E, enfim, é uma questão propriamente do gênero de ação. Mas se fosse levar em conta tudo isso, não existiria mais filmes de ação. Porque se isso fosse uma crítica negativa por si só, né, não iria ser estabelecido. Minha crítica em si negativa para o filme, para a trilogia em si, é a questão do terceiro filme, em que, como eu disse, ele dá uma sensação de ser inferior aos demais. Não é querendo inferiorizar o terceiro filme, muito pelo contrário. Mas ele tem uma demora significativa para tu entender certos atributos que estão em jogo, né? Principalmente tanto do aspecto narrativo quanto do aspecto técnico. Então, é uma questão assim de que não é que o plot demore de fato para se estruturar, mas sim de que tu necessitava de explicações. É isso. Tem muitas coisas que foram deixadas de lado. De fato, tanto da história do passado do Robert McCall, que, mas não precisa explicar, tu mesmo disse, de fato não precisa explicar. Mas que, com base no terceiro filme da sensação nostálgica que tem-se no terceiro filme, foi uma coisa que fica se devendo para construir uma identidade melhor. E isso, de fato, é prejudicial, tá? Mas é mínimo detalhe. É um mínimo do mínimo detalhe. Porque O Protetor, a trilogia O Protetor, ela é construída por 3 excepcionais filmes. E com isso, com base nisso, né, também, vem-se uma excelente fotografia, uma excelente direção, uma estrutura em que se tem moldado o que é para ser um verdadeiro filme de ação, com história, mais voltado para a centralização intimista do protagonista, mais humanizado, né? E é uma coisa que eu gostei bastante. Por quê? Eu falo humanizado no sentido de que o personagem, o protagonista, ele se importa com as pessoas ao seu redor, ele não age espontaneamente como se fosse um instinto animal por sede assassina de vingança, de crueldade, ele age com um sentimento, na verdade, com um ideal moralístico, com um ideal ético e moral. Isso, para mim, uma construção de um personagem faz toda a diferença para um filme. E, verdadeiramente, isso para um filme de ação serviu muito bem. E com isso, encerrando aqui a crítica, eu dou uma nota 9.7 para a trilogia O Protetor. É digna, tá? De uma nota assim alta. Não é mesmo o patamar de V de Vingança e nem de Duna parte 2. Esses são filmes com outros níveis de patamar, mas eles são dignos de estarem à frente dos demais, né, que são seus antecessores. Enfim, eu encerro esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!